Durante a Era de Ouro dos quadrinhos, ficou estabelecido que cada setor do universo teria um Lanterna Verde o protegendo, apenas um Lanterna. Mas obviamente os humanos não seriam capazes de acatar uma ordem dessas, e a partir do momento que o primeiro surgiu, abriu as portas para os demais. Cada Lanterna Verde tem a sua história de origem, motivação para se tornar um membro da tropa, e também tem uma importância dentre os demais. Hoje então vamos conhecer tudo sobre isso, cara, e um pouquinho mais da origem de cada membro da tropa dos Lanternas Verdes na Terra. Se você gosta de todo esse universo dos Lanternas Verdes e quer ver mais vídeos como esse aqui no canal, não se esqueça de comentar Lanterna Verde aqui embaixo, deixar o like e se inscrever. Então vamos conferir agora mesmo como cada Lanterna Verde da Terra ganhou um anel dos Lanternas. Número 1. Alan Scott. Apesar de não ser um membro oficial da tropa dos Lanternas Verdes tradicionais, que conhecemos, o Alan Scott foi o primeiro Lanterna Verde e atuou ao lado da Sociedade da Justiça. Centenas de milhares de anos atrás, um meteoro verde de origem mística caiu na Terra, mais precisamente na China. Depois, de vagar por milênios no espaço e se fundir com a essência de um antigo Lanterna Verde, chamado de Yalangur. Esse meteoro pulsava uma energia viva que chamou a atenção de um feiticeiro chinês chamado de Cheng, e esse feiticeiro profetizou que o meteoro iria agir 3 vezes, uma para trazer a morte, outra para trazer a vida e a última para trazer poder. Cheng então tomou o meteoro para si e o esculpiu na forma de uma lâmpada, mas os moradores locais tentaram matá-lo com medo de todo esse poder, mas a lâmpada o protegeu e matou todos que o atacaram. Depois de muitos anos, a lâmpada foi levada para os Estados Unidos e caiu nas mãos de um paciente insano do asilo Arkham, que gostava de metalúrgica e refez a lâmpada em uma lanterna ferroviária. Após terminar, uma luz forte saiu da lanterna e esse poder recuperou completamente a sua sanidade mental, cumprindo a segunda parte da profecia. Após muitos anos depois disso, essa lanterna foi parar em um vagão de trem, junto de um jovem chamado de Alan Scott. O trem estava prestes a cair da ponte quando Scott, estava agarrado à lanterna e todos morreram, menos o Alan Scott. Quando esse incidente passou, a lanterna falou para o Scott e esculpiu um anel da base do metal da lanterna, o que permitiria ele tocar a luz. Feito isso, Scott conseguiu para si o poder que a lanterna carregava, e então se tornou o primeiro Lanterna Verde da Terra, cumprindo as 3 partes da profecia. Número 2. Hal Jordan. Hal Jordan era filho de uma família de militares, inclusive seu pai voou na guerra, mas durante a infância do Hal Jordan, o seu pai era piloto de testes da Fenris Aircraft. Infelizmente, o Martin, que é o pai do Hal Jordan, foi morto durante um voo de testes que acabou dando errado, com o pequeno Hal Jordan assistindo enquanto ocorria. Mesmo com a morte do pai diante dos próprios olhos, Hal Jordan não cedeu ao medo e seguiu a carreira de piloto assim que completou 18 anos de idade. Enquanto estava em um simulador de voo, uma energia verde o cercou e o levou até um alien chamado de Abin-Sur, que tinha acabado de chegar na Terra muito ferido. O Abin-Sur era um dos melhores membros da tropa dos Lanternas, respeitado até mesmo pelos Guardiões, e foi ferido pelo Atrocitus enquanto o levava para ser preso. Atrocitus, que é o líder dos Lanternas Vermelhos. Mas bem, no leito da sua morte, ele procurou pela pessoa com a maior força de vontade em toda a Terra, que estava próximo a ele. E o anel então acabou achando o humano Hal Jordan. Apesar de algumas falhas de caráter, Hal Jordan foi aprovado como Lanterna Verde. Ele depois foi para o planeta de Oa, onde vive outros Lanternas Verdes, e foi treinado pelo Sinestro, e mais tarde se tornou o membro mais poderoso já visto na tropa dos Lanternas Verdes. Inclusive eu tenho um vídeo aqui no canal que eu provo, por que o Hal Jordan é o maior lanterna de todos. Seguindo, temos Guy Gardner. Então, apesar de eu ter comentado na parte do Hal Jordan que o anel do Abin-Sur achou o Hal Jordan, ele não foi o único, Acontece que o Hal Jordan e o Guy Gardner são 2 humanos com a capacidade de superar o medo e serem membros da tropa dos Lanternas Verdes. Porém, o Hal Jordan estava mais perto do Abin-Sur, e então ele foi escolhido nessa ocasião. Porém, o Guy Gardner poderia ter sido escolhido. Após o Hal Jordan se tornar o Lanterna Verde um pouco mais experiente, ele descobriu que existia alguém na Terra com tanta força de vontade quanto ele, mas como no início dos quadrinhos eles levavam a sério o papo de só um lanterna por setor, Hal Jordan guardou a informação para caso precisasse de um substituto mais pra frente. Hal até mesmo fez amizade com Guy Gardner sem revelar o seu segredo, mas a vida nunca foi muito fácil para o nosso camarada Guy Gardner, e logo que o Hal precisou ser substituído, o Guy Gardner estava ferido após ser atropelado, e os Guardiões escolheram então, na verdade, John Stewart como substituto. Depois de mais algum tempo,
tempo, né, se recuperar e depois o Hal Jordan ficar inoperante, Guy Gardner teve a chance de se provar e entrar oficialmente na tropa dos Lanternas Verdes, aonde até hoje é um dos membros mais importantes, assumindo ali altos cargos e patentes dentro da tropa. E lembra da informação, ele tem tanta força de vontade quanto o Hal Jordan, que é o mais poderoso. Número 4, temos ele, John Stewart. Como eu mencionei, John já estava sendo cotado para ser um membro da tropa quando Hal Jordan já era um lanterna, mas a sua história vem bem antes disso. No dia do nascimento de John Stewart, um guardião do universo profetizou que John cresceria para se tornar o lendário herói conhecido como o Abridor de Portas. Durante o seu crescimento, John presenciou alguns eventos traumáticos que o fizeram ser uma pessoa mais focada e disciplinada. Ele queria ser um arquiteto, mas antes disso se juntou aos fuzileiros navais, o que melhorou e muito a sua já disciplina e foco graças ao treinamento militar. Ele se tornou um dos melhores atiradores e depois de sair da corporação fez a tão sonhada graduação em arquitetura. Quando Guy Gardner, o provável lanterna humano mais azarado que existe, se machucou e ficou inoperante, os guardiões selecionaram então John Stewart para substituí-lo. No fim, a profecia estava certa e John se tornou um dos guardiões do universo por um período de tempo. E hoje em dia, ele é a própria fonte de poder da tropa dos lanternos. O cara tá insano, tá vivendo um dos seus melhores momentos nos quadrinhos. Número 5, Kyle Rayner. O Kyle é um dos personagens com a origem mais trágica de toda a tropa, e principalmente entre os humanos. Ele foi escolhido como a última esperança da tropa dos Lanternas Verdes após o Hal Jordan ser corrompido pelo Parallax e dizimar os outros membros. Ganted, o último guardião a se manter vivo, foi pessoalmente entregar o último anel de poder ao personagem e nem mesmo teve tempo de explicar nada sobre a tropa antes de desaparecer. Kyle então colocou no dedo o último anel da tropa e se viu com o uniforme e os poderes, e junto da sua namorada, ambos concordaram que Kyle iria se tornar um super-herói. Ele rapidamente aprendeu a como utilizar os seus novos poderes e, por ser um artista plástico, ele tem os construtos mais criativos e diversos de toda a tropa. Infelizmente, ele também aprendeu rápido as responsabilidades e o peso de ser um herói quando a sua namorada foi morta pelo Major Força e guardada na geladeira para quando ele chegasse em casa ele tivesse esse trauma. Curiosamente, aconteceu a mesma coisa com Guy Gardner e ambos chegaram a derrotar o vilão, mas o Guy Gardner estava fora da tropa nessa época e inclusive matou, o vilão como vingança. E pessoal, antes de continuar aqui com o vídeo, eu queria informar que temos um patrocinador, é uma plataforma de jogos online para maiores, que vocês aqui do canal já conhecem, tá bom? Plataforma da Blaze, onde você encontra mais de 10 mil jogos para vocês se divertirem. Blaze não é plataforma de investimento, é para entretenimento só para maiores de 18, então se você não é maior, pode pular aqui o anúncio, tá bom? Se você também não curte esse tipo de entretenimento. Tira essa ideia aí de dinheiro fácil, cara, isso não existe. Aqui é plataforma de se divertir. Eu vou mostrar pra vocês aqui, ó, tem também as apostas esportivas. Você pode apostar em o seu time de futebol, de basquete, vôlei. Tem também Counter-Strike, tem vários jogos aqui que você pode apostar no seu time do jogo que você curte. Pra jogar, você clica em depositar, coloca a quantia que você quiser por Pix, clica rapidinho, depósito mínimo de R$1, mas deposita ali, gente, só aquele cascalho ali que tiver te sobrando, tá bom? Que você usaria pra diversão ali no final do mês, que não vai, te atrapalhar se você acabar perdendo, porque sim, você pode vencer aqui nos jogos da Blaze, mas pode perder também, e se você perder, você perde o seu cascalho. Se ganhar, você ganha, mas as chances de você perder são bem maiores, por isso que eu falo, é pra diversão. Eu vou vir com vocês aqui no Crash 2, um dos novos jogos da Blaze, vou colocar quentinho e vou dar um começar jogo. Vou mostrar pra vocês como que funciona, tá bom? Foguete perdeu de primeira. Acontece. Não deu nem tempo de eu olhar e explicar pra vocês, eu já perdi. Tá vendo como é? Por isso tem que tomar cuidado, tem que saber o que tá fazendo. Vou dar um começar jogo de novo, tá bom? Foguete começou a subir. Enquanto esse foguete estiver subindo, a gente tá ganhando. Olha aqui, ó, retirada. Eu posso tirar tudo aquilo ali que é meu lucro já, tá vendo? E aí você pode parar a hora que você quiser. Só que como eu perdi, vou tentar dar uma recuperadinha. Então eu vou deixar ele subir um pouquinho mais. Nos 3 ali eu paro. Você pode parar a hora que você quiser, como eu falei, ó, vou retirar no 3, retirei, e ele continuou subindo mais, só que eu não fui muito olho grande, que eu tava com medo de perder. Tem que tomar cuidado, pode perder, jogar com responsabilidade. Joga só, se você for maior e pra diversão, se quiser vir aqui se cadastrar, pode inclusive utilizar o meu código NERD para ganhar um bônus de boas-vindas de até R$1.000 e várias rodadas grátis pra você ir aprendendo. Juiz, hein? Número 6, Jennifer Lynn Hayden. Jennifer não é bem uma lanterna verde, mas eu acho que vale colocá-la aqui na lista, já que ela é filha do lanterna Alan Scott e tem os poderes herdados, da sua bateria de poder. Sua mãe, Rose Canton, foi casada brevemente com Alan e teve 2 filhos
filhos gêmeos, que foram colocados para adoção logo após o nascimento. Ela só foi descobrir um bom tempo depois sobre o seu irmão, e ambos até mesmo tentaram se juntar à Sociedade da Justiça, enquanto suspeitavam serem filhos do Alan Scott, mas foram negados. Graças à exposição que eles tiveram aos poderes do pai, ambos nasceram também com poderes meta-humanos. Seus poderes despertaram em um momento traumático na infância, e ela tem habilidades parecidas com os anéis de poder dos Lanternas Verdes. Ela pode gerar uma energia esmeralda e moldar em construtos conforme a sua vontade. Ela chegou a perder esses poderes em uma ocasião nos quadrinhos, mas quando Kylo Rayner se tornou hospedeiro da entidade Ion, restaurou esses poderes novamente. Número 7, temos agora o Simon Bass. Simon Bass era um engenheiro automotivo que foi demitido e, precisando de dinheiro, entrou no mundo da criminalidade. Ele começou a roubar carros para conseguir se sustentar, mas certa noite, um desses carros estava com explosivos que resultaram em uma grande explosão. Como Simon é de origem árabe, ele foi acusado de terrorismo depois de escapar por pouco da explosão. Paralelamente a isso, Hal Jordan e Sinestro tiveram seus anéis de poder danificados após a luta com o Mão Negra, e eles acreditavam que os seus hospedeiros estavam mortos. Então, como faz todo anel, eles partiram em busca de um novo usuário, se fundiram e foram atrás do Simon. Simon estava passando por um interrogatório bem violento e mesmo assim não demonstrou medo em momento algum. Ele até mesmo começou a lutar contra alguns deles e nocauteou 2, mas o agente restante sacou sua arma e apontou para Simon. Simon, por sua vez, olhava para a arma sem sentir medo algum, e os anéis fundidos pousaram na sua mão e deram poder o bastante para que ele se libertasse e se tornasse assim depois um herói. Número 8, temos agora Jessica Cruz. Jessica Cruz é um dos casos mais curiosos de toda a tropa dos Lanternas Verdes. Isso porque ela recebeu um anel de poder da Terra 3, universo onde os heróis são vilões e vice-versa. Após morrer pelas mãos do Sinestro, o anel de poder do vilão, chamado de Anel de Poder, foi em busca não da pessoa mais corajosa, mas sim da pessoa mais covarde da Terra, como se o anel tivesse a polaridade oposta. Jessica passou por um trauma muito grande quando mais nova, onde ela estava com as suas amigas e viu um grupo de homens escondendo ali um corpo. Eles mataram todas as suas amigas, e Jessica permaneceu viva, se isolando dentro de casa, guardando mantimentos e evitando qualquer situação de perigo. O anel de poder a encontrou e tentou tomar posse da sua mente, fazendo com que ela atacasse a cidade e fosse confrontada pela patrulha do destino. Antes que o pior acontecesse, o Batman chega no local e inspira Jessica a controlar os seus medos e também a tomar controle do anel, coisa que de fato ela conseguiu temporariamente. Mais tarde ela foi treinada pelo Hal Jordan e ficou sob monitoramento da Liga da Justiça, e após diversos arcos conseguiu o controle completo do seu anel de poder e se uniu à tropa dos Lanternas Verdes. Número 9, Kaylee Quintela. Kaylee nasceu na Bolívia, mais precisamente em La Paz, e presenciou a morte de um alien enquanto procurava por um dos seus amigos em um ferro velho. Ela fugiu e mais tarde retornou ao mesmo ferro velho e tomou do alien um dispositivo que permitia acessar o poder dos Lanternas Verdes. Esse dispositivo era na forma de uma luva, aonde ela hackeou e modificou para conseguir acessar o seu poder. Tudo isso, meus amigos, com 11 anos de idade. Ela então decidiu se mudar para Metrópolis para atuar como uma heroína e se juntou a um outro grupo de heróis ali durante uma invasão à Terra, formando uma nova Justiça Jovem. Número 10, esse nome é um pouquinho complicado. Sojourner Mulligan. Eu não entendi o que ele falou. Joe nasceu em uma família americana de classe baixa e por quase toda a sua vida lutou para pagar despesas como aluguel e contas no geral. Durante o 11 de setembro, ela e seu pai testemunharam o atentado às Torres Gêmeas e ajudaram nos esforços para socorrer as vítimas. Apesar das dificuldades, ela conseguiu se formar no ensino médio, conseguiu uma bolsa para a universidade e até mesmo serviu ao exército. Mas ela não ficou muito tempo e abandonou a carreira militar. Terminou a sua formação e se tornou uma policial. Ela viu um dos seus parceiros assassinar a sangue frio um criminoso e o denunciou, o que trouxe consequências negativas na sua carreira de polícia. Ela então estava afogando as mágoas dessa vida difícil na cachaça quando foi abordada por um guardião do universo que lhe ofereceu um anel de poder e a chance de fazer a diferença no mundo. E assim a gente tem a origem de uma nova Lanterna Verde na DC. Como eu disse no início, se gostou do vídeo, se quer ver mais vídeos de Lanternas Verdes e heróis da DC, deixa muito like, comenta aqui embaixo Lanterna Verde que eu trago pra vocês. Falou, valeu, fui!